Olá, tudo bem? Mais um programa Medicina e Saúde. Nosso bate-papo das 6 aqui na TV Sim e também transmitido pela Rádio Sim 106.1 e pelo YouTube. E hoje o tema é Medicina e Saúde. Novamente falando de Covid-19, né? É um assunto que nós abordamos até a possibilidade de falar de outro tema, mas até nós profissionais, cardiologistas de outras áreas, nós não conseguimos nos deter em outro assunto a não ser isso que está paralisando o mundo praticamente, né? Então, antes de começar aqui a nossa discussão, hoje nós temos o prazer de ter aqui ao nosso lado o Dr. Fernando Aché, que é infectologista, é um especialista que vai nos dizer mais sobre esse vírus que está paralisando o mundo, né? Como se diz, aconteceu uma nevasca no mundo, a gente não sabe quando essa nevasca vai se dissipar e, por enquanto, o que a gente tem para fazer é se proteger, né? Ficar escondido e tentar não adquirir a doença, né? E ao nosso lado, o Dr. Dário Santucci. Eu gostaria que a gente desse uma olhada no movimento da BR, que nos diz como está o movimento, né? Então, possivelmente bem menor do que usualmente. É, um movimento bem reduzido para um horário de pico como hoje. Então, é um prazer tê-lo aqui, doutor Fernando Aché. Prazer é meu, muito bom. Doutor Dário. Agradeço o convite. Isso aí, muito obrigado. Vamos alimentar a população que está ávida a saber sobre Covid, né? O tema de todas as televisões, onde é que você liga, só se fala nisso e é o tema mais importante do mundo hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Então, doutor Fernando, a gente queria, começando a abordar um pouco, a gente sabe que ele já está no nosso meio, então a cada dia os pacientes estão chegando e eles acabam muitos não ficando internados. A gente sabe hoje que eles não estão naquela fase mais grave, mas já estão chegando pacientes com quadro, com diagnóstico, a tomografia, que é o principal exame de imagem, diagnosticando. Ontem mesmo nós já fizemos alguns diagnósticos nesse sentido, mas eu acho que para a população como um todo começar a saber, sabendo o sintoma que pode aparecer, né? E como diferenciar isso de uma gripe comum, e o paciente que está gripado ele tem que ter uma restrição maior, então como a gente poderia começar elucidando essa parte aí? Então, a questão dos sintomas clínicos, doutor João, é muito parecido mesmo, né, com os sintomas da gripe. A gente tem dor de garganta, a febre é muito comum, quase todo mundo tem febre, né, mais de 80% das pessoas têm febre, uma dor muscular intensa, né, tosse também é muito frequente, até 80% das pessoas têm tosse, e é difícil de diferenciar. No atual contexto de circulação comunitária do vírus, acho que é importante a gente salientar essas definições também, mas nesse contexto, qualquer paciente com síndrome gripal, né, que é febre mais alguns desses sintomas, deve de fato ficar mais restrito e ficar isolado, porque pode ser Covid. Sim. Dário, no caso da gripe a gente vê muito, ou um resfriado, né, o nariz escorrendo muito e tal. Você acha esse sintoma de nariz escorrendo e tal, ele é frequente nesse tipo de patologia? É frequente, né? Assim, a história, vamos dizer assim, o percentual, parece que o que mais se corrobora é febre, né? Sim. Apesar de ter assintomáticos, pacientes assintomáticos, não sente nada, tem a forma leve, forma moderada, que você poderia elucidar para a gente, grave também, né? Eu acho assim, o que é o tríade não? O que a gente deve levar muito em consideração hoje? Febre, coriza, né? Tosse. Isso é o principal. Sim. E também vem surgindo alguns estudos falando sobre alteração de paladar e de olfato, né? Cheiro e gosto, né? A Sociedade de Otorrinolaringologia colocou isso bem no começo lá, né? Essa questão do paladar e o gosto. E hoje a gente está vendo que até 80% das pessoas estão tendo essa queixa, né? É uma queixa um pouco mais tardia, né?
Eu acho que não é no primeiro dia que as pessoas sentem isso, né? Tem mais aqueles sintomas gripais mesmo, e essa questão do paladar fica um pouquinho depois, aí, tal, depois de 7, 10 dias, é o que pelo menos o pessoal tem relatado. O assintomático, o paciente que não tem sintoma nenhum, ele vai ter contato com um paciente que tem, ele pode chegar até 50% da população que vai ter a doença sem sintomas? Então, é isso que o pessoal da epidemiologia fala, né? Acho que esse vírus vai circular no país todo, no mundo inteiro, e para a gente frear aí a evolução da epidemia, a curva, encontrar o zero lá do outro lado, tem que pelo menos 50% da população ter tido contato com isso, né? Os nossos números são muito subjugados, por quê? Porque a gente não faz diagnóstico dos assintomáticos, né? A gente não colhe exame habitualmente, não tem, os exames no Brasil ainda estão, né, aumentando a cada dia a nossa capacidade de testar a população, mas acontece isso, que a gente fala que de 8% a 10% dos casos é o que a gente tem hoje, próximo. Então, assim, se a gente tem 25 mil casos aí diagnosticados com um exame PCR positivo, devem ter circulando aí no país umas 200 mil pessoas, né, que já tiveram contato, e a grande maioria não sabe, porque até 85% das pessoas são assintomáticas, né? Então, esse conjunto, a gente está enxergando só aquela pontinha do iceberg mesmo, né? Eu acho que é por aí. Hoje, inclusive, a gente vai ter um depoimento bacana aqui de uma pessoa que teve, né, o quadro, da forma moderada, vamos dizer? Moderada, porque ela precisou de oxigênio suplementar, né? Então, isso vai ser muito interessante, né? O Fernando, assim, a gente falando de sintomas e etc., sim, como é que é o protocolo geral para orientar a população, por exemplo? Eu tenho uma síndrome, essa síndrome gripal, né? Ela vai procurar o quê? Como que ela vai fazer ou não? Ela vai ficar em casa? O que a gente, o comitê de enfrentamento está orientando hoje, né? Então, a orientação nesse momento, e acho que desde o começo, né, em relação aos sintomas, eu estou com um processo aí que eu não sei se é gripe, se é Covid, é ficar em casa enquanto os sintomas estão mais brandos. Uma queda importante do estado geral, uma febre prolongada e tal, né? A gente sabe que quem tem febre mais tempo se inflama mais e tem chance de lá na frente ficar um pouco mais grave. Então, nesse sentido, procurar o atendimento, acho que é interessante até para a gente ver a possibilidade de testá-lo e a gente inferir a circulação do vírus na comunidade por questões epidemiológicas. Mas a ideia, assim, se tiver falta de ar, você começar a cansar, né, mais nos médios esforços, pequenos esforços, aí sim, de fato, não tem dúvida, a pessoa tem que procurar atendimento médico. O melhor, então, estou com febre, vamos dizer, uma febre, uma coriza, né, que é o nariz escorrendo, ficar em casa. Ficar em casa. Sim, a recomendação é ficar em casa, de preferência manter distanciamento até dos familiares. Dos familiares. Hoje a gente tem telemedicina, né, que acabou que a medicina, o CFM liberou isso de maneira, uma portaria emergencial. Então tem serviços hoje também que pode nos guiar com isso. Não, fica em casa, pode até ter alguns laudos para ajudar nessa questão, né? Acho que todo o serviço que for a favor das pessoas ficarem em casa, né? Acho que é importante a gente ter esse tipo de atendimento, né, e ligar para as pessoas que a gente sabe que estão positivas. A vigilância tem feito isso, né, na medida do possível e tal, tirar dúvidas. E acho que nós, profissionais de saúde, a grande maioria, né, tá com as suas atividades praticamente paralisadas, e acho que tem muita gente em outras cidades maiores, né, do país que estão se voltando para essa questão mesmo, né, de tirar dúvida das pessoas e partir para esse atendimento, né, de telemedicina. Eu acho muito legal, bacana mesmo. Fernando, e outra coisa, a gente está vendo algumas medidas de algumas cidades já obrigando a população a usar máscara. Mas lembrando, né, que o primeiro a usar máscara é o contaminado, né, para ele evitar que aquilo se dissemine, né? É uma medida de duas mãos, né? Você está evitando que as suas gotículas possam contaminar alguém, como também dessa pessoa que está ali na sua frente e tal, te contaminar. Eu vejo interessante, é legal você tocar nesse assunto, porque as pessoas ficam um pouco na dúvida quando usar máscara, né? Então, é interessante, eu acho, indubitavelmente, no contato próximo de outras pessoas, né?
um contato menos de 1,5 m entre as pessoas, é interessante a gente utilizar o EPI e utilizar o EPI também quando estiver em algum local fechado, né? Local de trabalho, as pessoas têm voltado a trabalhar, né? Eu acho que é interessante utilizar, desde que no supermercado, acho que é interessante utilizar a máscara, fazer o uso do EPI. Agora, eu tenho me preocupado muito, não sei se é uma preocupação minha, né, do ponto de vista infeccioso, o jeito que as pessoas estão utilizando o EPI, né? Então, assim, é legal usar máscara? É legal, mas desde que a pessoa saiba usar. Não sei se aqui é o momento da gente mostrar como Sim, é que... não, isso é importante. Interessantíssimo. O doutor Fernando Achê trouxe até uma máscara aqui para nos mostrar. Eu trouxe minha máscarazinha aqui e gostaria de tentar alertar a população, né? A gente, no hospital, a gente usa máscara que é confeccionada para esse fim, né? A máscara dita cirúrgica, né? Em outros procedimentos que geram aerosol, a gente usa uma máscara um pouco mais... que tem um filtro maior, mas as pessoas têm que entender, né, que a máscara, ela é um filtro, tá certo? Então eu vou botar um filtro aqui no meu rosto, né? Vou colocar aqui. Então a minha máscara está filtrando tanto aquilo que eu colocaria para fora, quanto aquilo que você porventura pudesse me contaminar. Então qual é o local mais contaminado da máscara? Né? Essa parte da frente. Então as pessoas têm que evitar, não devem tocar a parte da frente da máscara. Aquele negócio de abaixar a máscara, botar a máscara no pescoço e tal. Então o local de encostar na máscara é justamente por aqui, né? Tirar pela alça, né? Aqui. Então, e como fazer? Pô, eu tirei minha máscara, eu vou fazer o que com ela, né? Vou deixar aqui na bancada? Não, o filtro está aqui, se porventura houver, né, um vírus aqui, né, filtrado pela máscara, eu vou acabar soltando esse vírus aqui na superfície. Aí a pessoa pode botar a mão, pode levar os olhos, nariz e tal, e pode se contaminar. Então, o interessante é você acondicionar a sua máscara, o seu filtro, o seu EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. Então, eu vi vários vídeos de como fazê-lo, né? Então, o que eu fiz? O que eu achei mais interessante para mim, que eu tenho usado, né? Dobrar um papel sulfite em 4, e aí você tira esse biquinho aqui, de modo que fica um buraco bem no meio, né? Aí, com esse buraco no meio, você pega pela alça, passa aqui no buraco, né? Aí você fecha o seu EPI aqui dentro, dobra aqui, ó, e fica até uma bolsinha para você carregar, para pendurar em algum local, no local de trabalho, em casa, no carro, na chave, né, que você pendura e tal. Aí fica fácil, aí você pode colocar o seu EPI tranquilamente, sem contaminar o ambiente. Então, o jeito de utilizar o EPI parece que as pessoas, né, Dário, eu não sei, eu tenho a impressão de que a pessoa coloca a máscara e acha que está imune ao vírus, tá com uma armadura. E o pessoal da minha área, eles têm falado assim, pô, as pessoas têm feito isso e a máscara faz com que incomoda, né, a disposição da máscara. Então a pessoa começa a mexer e tal, não sei o que, e acaba mexendo aqui na parte da frente e contaminando o rosto, ou mesmo acaba despreocupando, né, da medida de higienização das mãos no momento em que está de máscara. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né, a gente não despreocupar das medidas de higiene no momento que estiver usando a máscara. Ainda a precaução de contato também é importante. Ontem o Guerino Zanon esteve aqui nesse programa e falou que teve uma doação de uma empresa de 50 mil máscaras e a prefeitura está adquirindo mais 150 mil máscaras. No caso, acredito que é de TNT ou de pano, se eu não me engano, não me recordo. Mas elas são úteis nessa situação? Sim, acho que são... Essa coisa da máscara, né, pessoas podem falar, pô, vocês falavam uma coisa lá atrás e agora vocês estão falando outra. A coisa está mudando, né, até por conta de que a transmissibilidade da doença é muito grande, passou a ser racional as pessoas usarem máscara na comunidade, né? Então, qualquer barreira que houver, né, assim, questão um pouco mais técnica, né, a transmissão é por gotícula. Então eu estou falando aqui, sai gotícula, né, de úmida com um vírus e vai cair aqui 1 metro, 1 metro e pouquinho, vai cair aqui na minha frente. Então qualquer barreira que eu colocar aqui para evitar que essa gotícula seja lançada no ambiente é importante, qualquer uma, né?
independente se é uma máscara cirúrgica, uma máscara de alta eficiência e tal, qualquer barreira para que não haja esse lançamento de gotícula no ambiente, é louvável sim a atitude e deve ser encorajada. Algum grau ali de benefício vai ter. Algum grau de benefício. Não dá para medir, é lógico, não tem selo de qualidade, em metro e tal, não sei o quê, mas eu acho que é uma medida que, no atual momento, a gente tem que reforçar sim. E achei super louvável a atitude do governo municipal de fazer 200 mil máscaras, que é uma máscara para cada habitante desse município, né? Então, se as pessoas se conscientizarem, eu acho que é interessante. Só lembrando que, como não vai ser uma máscara descartável, esse cuidado aqui é uma ideia muito engenhosa, né? Para se proteger a máscara, até no período de alimentação, que você retira a máscara. Sim, em vários momentos que você tem que tirar a máscara, né? E depois, lembrando que ele vai ter que fazer uma higienização dessa máscara quando no final do dia, né? Para evitar que se tenha... Isso é importante falar também. O que a gente está orientando, né, em relação à higienização da máscara de pano? Você chegou na sua casa, você não vai levar a máscara e botar no sofá, em cima da mesa, nada disso. Você chegou, vai na lavanderia, um copozinho, pode ser um Tupperware com uma solução clorada, pega lá a água sanitária, dilui de 1 para 10, vai dar 2%, vai dar 0,2%, e aí você deixa lá uns 15 minutos sua máscarazinha, e depois vai passar um sabão, enxaguar e tchau. Não é para ficar esfregando a máscara, porque se você chegar e começar a esfregar, querer remover os vírus, você pode aerolizar o vírus no ambiente, né, que porventura esteja ali no seu filtro, e aí acaba criando mais problema do que ajudando, né? Mas é interessante a gente prestar atenção, sim, nessa questão da higienização da máscara. Nós, da área de saúde, a gente mudou muito... Hábitos, né? Isso, exatamente. Quando eu chego em casa, é da porta e já tiro, tô de plantão. Chego, muda, tem um protocolo de higienização do profissional de saúde que chega em casa. É bem interessante isso, né? Além disso, assim, o infectologista, você, o que você indica mais? O que é mais importante para a gente prevenir o coronavírus? Higienização da mão, álcool... E a coisa que... Até o ministro da Saúde, né, o Mandetta tem falado, essa questão da restrição social, né, é uma medida boa, eu acho que é a única que a gente tem, né, então a gente tem que reforçá-la. As pessoas andaram depois do feriado aí, tal, da Páscoa, inclusive, e tal, aumentou muito, é nítido o nível de circulação das pessoas, de movimentação das pessoas nas cidades. E a repercussão disso vai chegar. Uma hora mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a ter caso grave. Então, acho que a gente tem que reforçar isso mesmo. A higiene, essa questão de... Tem uma recomendação também do Ministério da Saúde, como fazer para chegar em casa, como fazer com as suas compras que você tá trazendo de fora e tal. São coisas assim importantes de serem feitas, mas eu acho que não é o essencial. Assim. É interessante você não entrar com o sapato que você teve na rua, entrar em casa. A primeira coisa que eu vou fazer na hora que chegar em casa, higienizar sua mão, né? Higienizou a mão, aí você vai para o banheiro, tal, toma um banho, tira essa roupa que você estava lá fora, né? Se você puder tirar na lavanderia, tal, e já ir para o banho, ótimo, maravilha, né? Cada um tem a sua realidade dentro de casa e adaptar a sua rotina justamente para tentar, com a roupa que você vem de fora, pode estar contaminado por contato e tal, você já colocar ela para lavar, não precisa fazer nada diferente com a roupa. Usar álcool, igual eu já vi, botar álcool na roupa. Tem muita gente manchando roupa com água sanitária para tudo que é lado, né, e tal. Mas eu em casa, por exemplo, eu uso um tapete eu tenho um borrifadorzinho de água sanitária diluída, aí jogo no tapete, limpo a sola do pé, mas o meu sapato não entra dentro de casa. É a mudança de cultura, né? Os orientais já tinham essa cultura, o japonês não entra com sapato para dentro de casa, principalmente por ser uma terra que é muito acometida por influenza, por gripes, né? E eu acho que eles já, essa questão da máscara, isso está inserido na cultura deles, né? O paciente sintomático respiratório, ele não anda de transporte público lá sem utilizar a máscara, né? Sim. Isso é cultural, né? Então, chegamos aqui ao final do primeiro bloco e voltamos a seguir com mais sobre Covid-19.
voltando no segundo bloco, bate-papo das 6, Medicina e Saúde. Lembrando que estamos também na Rádio Sim, 106.1 e no YouTube. E estamos aqui novamente com o Dr. Fernando Achei, Dr. Dário Santucci. Acho que a gente tem que abordar que nós começamos uma quarentena, estou falando a nível de Brasil, e pode ter sido um fator que desproporcional em alguns locais. Você acabou de falar aqui no intervalo que foi louvável a questão da escola, né? Que a gente vê que os quadros virais na escola se difundem com uma velocidade muito grande, enorme, né? Então a criança tem uma imunidade diferente, no entanto ela não está sendo tanto afetada pela casuística mundial com eventos maiores, né? Com sintomas maiores, mas é um grande disseminador, né? Sim. E eu acho que isso aí foi louvável. Mas, em contrapartida, é uma situação que a gente não vê fim próximo, a não ser a contaminação e a formação de anticorpos pela essa pessoa e a população se tornando imune a esse tipo de vírus, né? Então, para a gente abordar um pouco disso, não quer dizer que nós ficamos, que daqui para frente, como nós vimos na Páscoa, as ruas bastante cheias, ninguém teve, ninguém vai morrer disso, o Brasil é imune, Linhares é imune, é isso? Não acontece. Isso, Então, eu acho que a velocidade, eu acho que a grande situação no mundo é quando nós vamos ter essa resposta, né? E nós sabemos que isso vai afetar de uma forma, como eu disse no início, é uma nevasca. Só que a gente estava preparado para 2 meses, só que pelo andar da carruagem não dá, né? Então a gente tem que ver, e o planejamento inicial era o quê? Não se contaminar todo mundo porque não tínhamos e não temos ainda uma estrutura diagnóstica, os testes ainda não estão disponíveis na nossa região ou no mundo como um todo, então a demanda, EPIs também a gente está tendo que fazer, EPIs que não seriam aqueles ideais, de primeira linha, né? E outra situação é a gente, quando esse paciente precisar de leitos hospitalares, nós sabemos que nós não temos a corrida dos respiradores, né, de tudo, nós não temos ainda para todo mundo. Sim. Então, nós ficamos num paradoxo, né? Assim, essa questão da corrida, né, de fechar tudo e tal, todo mundo com medo, assim, até porque eu acho que o Brasil está tendo uma oportunidade enorme de se preparar para a epidemia. A questão de achatar a curva, né, que foi um termo muito utilizado e tal, vai fazer o quê? Com que a gente estenda o problema, a duração do problema, para que as pessoas consigam se contaminar de uma forma mais paulatina, né, aos poucos, e para que a gente possa atender as pessoas na medida do possível. Se todo mundo se contaminasse 1 mês atrás, a gente teria muito problema. Linhares, eu escutei uma estatística, não sei se eu estou com toda a razão, mas tem 15 mil idosos. Imagina se esses 15 mil pegassem Covid ao mesmo tempo, a gente ia ter muito problema, né? Então, 5% deles podiam ficar graves e precisar de uma internação hospitalar, e a gente teria um gargalo enorme. A questão de paralisar as escolas, eu acho que interrompeu muito a cadeia de transmissão. E tem pessoas falando do tipo, poxa, tá vendo, a gente parou tudo, paramos 1 mês e não tivemos nada. Né? Eu acho que o raciocínio é o inverso. A gente não teve nada justamente porque a gente parou 1 mês. Então, à medida que as pessoas estejam se soltando, comprovação aqui no município de transmissão comunitária, quer dizer, significa que a pessoa não sabe de quem ela pegou. A gente não investigando epidemiologicamente, assim como aconteceu já em casos em Soretama, a gente não sabe de onde as pessoas se contaminaram. Então aí pode começar a ter uma transmissão descontrolada e a gente tenha problema. Né? Eu estou falando aqui do ponto de vista de saúde, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista econômico eu não vou tecer nenhum comentário porque não é minha área. Então, de fato, esse tempo que a gente vai precisar ficar, né, nessas medidas mais restritivas,
não existe fórmula. O Brasil é um país de proporções continentais. De fato, o que está acontecendo nos grandes centros do país é uma coisa completamente diferente do que a gente espera para cá. E é uma doença de grandes centros que começou no nosso país pela classe mais abastada, que porventura as transmissões locais foram de pessoas que têm contato com as pessoas que voaram, que viajaram, né? E a transmissão ainda, pelo menos aqui no nosso município, a gente não vê coisas acontecendo no sistema público de saúde, assim, de grandes proporções. Se a gente continuar assim, vai demorar mais, né? Mas quem sabe a gente tenha mais capacidade de atender, porque pode, né? A ciência está procurando, né? Muitas coisas aí, explicações e remédios e vacina. Quem sabe esse tempo pode nos dar o privilégio de lá na frente ter um tratamento que seja mais cientificamente comprovado. Estatística para lá e para cá que a gente fica desorientado. Exatamente. Né? Vamos aproveitar aqui o tempo. E aí a gente conseguiu, né, uma paciente que teve Covid, teve na forma moderada, e a gente entrevistou ela. Ela ia falar ao vivo aqui com a gente, mas por uma questão de ética, etc., a gente fez a pergunta e ela respondeu pelo WhatsApp, tá? Para a gente manter total sigilo de quem que é e etc. Então, quais são as perguntas que nós fizemos a ela? A primeira coisa que nós perguntamos foi para ela contar o que ela sentiu desde o começo até ir para o hospital e ser diagnosticada. Eu acordei de manhã cedo, assim, me sentindo mal, com o corpo ruim, como se fosse me pegar uma gripe mesmo. E fiquei 4 dias com esse corpo ruim, só deitada, aí muita dor de cabeça. Aí logo surgiu uma febre. Não era uma febre muito alta, assim, não. Dava uma febre, eu tomava o dipirona, um medicamento, né? Aí passava. Aí no outro dia dava febre de novo, senti muito calafrio, eu sentia, né? Muito calafrio. E daí foi. Aí eu falei, eu vou ficar aguardando em casa, né? Porque eles pedem pra gente ficar em casa, se tiver algum sintoma. Aí fui aguardando, só que aí essa febre persistiu 6 dias. Aí no 7º dia começou uma fraqueza. Além dos 4 dias que eu me senti mal, que depois dos 4 dias veio a febre, aí a febre ficou 6 a 7 dias, que foram, no caso, 12 dias, né? Aí comecei essa febre dando, aí depois e tossindo um pouquinho, não era muita coisa não. E a febre parou, aí comecei uma dor na região do tórax, uma dor que eu ia tossir, eu vomitava. Parecia que tinha passado alguma coisa assim e me arrebentado na região do tórax. Aí começou a me dar fraqueza. Eu ficava na cama, da cama para o sofá na sala. E assim vice-versa. Não conseguia nem quase tomar banho, lavar meu cabelo. Não conseguia, que dava uma fraqueza extrema e um cansaço físico. Aí, naquele dia, o meu marido me levou ao hospital, que chegou lá, já fizeram a tomografia e acusou que eu estava com infecção no pulmão. Aí foram que eles pediram o teste, né? Fizeram o teste, o exame mais rápido, né? Aí que acusou que tinha dado. Aí a gente perguntou para ela logo em seguida, quando ela recebeu o diagnóstico, como que ela se sentiu, né? Você quer tecer algum comentário sobre o quadro
clínico Não, dela? acho que Desta é interessante a gente ver, né, que primeiro começa com um sintoma, parece um respiratório alto, né, uma gripezinha, tal, não sei o quê, e a pessoa vai complicar, vai começar a sentir falta de ar lá depois do 10º dia, né, que parece que a infecção desce, né, para a via aérea inferior, dá essa impressão sempre. E aí a gente perguntou, né, a gente fez uma sequência de perguntas com ela, e aí ela recebeu o diagnóstico. E aí, o que você sentiu? Né? É tipo assim, eu não sei se era bom ou se era ruim, que pelo menos eu estava descobrindo ali o meu problema, porque eu estava me sentindo muito mal, e eu pensei assim, pelo menos vai resolver o problema. E quando me falaram, eu fiquei assim, chocada, mas todo tempo, meu pensamento em Deus, aí pedi muito a Deus que me desse força, me livrar para não acontecer nada comigo de ruim. E fiquei com o pensamento firme, mantive o equilíbrio a todo tempo, né? E isso aí, o que me ajudou, graças a Deus, foi manter o equilíbrio, não desesperar, apesar de toda a enfermidade ali, que eu não conseguia nem respirar, não conseguia andar. Porque ela fez a forma moderada, né, e precisou de assistência na UTI por conta de oxigênio. Né? E aí nós perguntamos para ela como é que foi a experiência na UTI, como é que ela se sentiu e etc. Né? Olha, a experiência na UTI foi assim, eu pedia muito a Deus que não precisasse, assim, de precisar me sedar, né? Que todo tempo eu estava lúcida, estava no oxigênio, mas estava lúcida. E graças a Deus deu tudo certo, né? Ela É só lembrando, né? Gostaria que você abordasse um pouco isso, né, Fernando? Então, o paciente, nesses casos, eles têm sintomas, que começam sintomas gripais, né? Simulando uma gripe, e a partir do momento que começa uma dificuldade de respirar e tal, só na questão de métodos diagnósticos, né, o raio-x não mostra grande coisa para a gente, né? Então, em muitos dos casos, os diagnósticos são mais eficazes, porque nós podemos falar depois dos tipos de teste que nós temos, né? E muitos deles são falso negativo, né? Então, a tomografia ela veio para se mostrar nesse contexto aí de uma doença tão nova como um exame que dá diagnóstico, né? A tomografia, nesses casos de maior gravidade, é bem sugestiva, né? A gente muitas vezes olha a tomografia lá, isso aí vamos só esperar, vamos colher o teste só para fechar mesmo, por questões estatísticas, epidemiológicas, né? Mas aí a gente já começa a tratar como se fosse, né? Manejar o paciente como se fosse já, caso confirmado, a gente tem a precaução respiratória nesse sentido todo. Acho que é isso aí. E sobre os testes, só para a gente falar um pouco sobre os testes, nós temos o teste que identifica o SWAB, que vai identificar o RNA do vírus, e tem os testes depois da pessoa imunizada. Então não adianta você testar uma pessoa naquela fase que ela estava lá com dor de cabeça e tal, fazer um teste rápido que não ia falar que ela não estava nada, e na verdade ela ia partir para ser uma grande contaminadora, né? Pois é. O PCR, a janela boa dele, começa a subir até antes dos sintomas, né? Ele faz uma curva e a janela boa dele é do 4º, 5º, até o 7º dia. Depois ele pode baixar bastante ao ponto de fazer o teste nessa fase e o teste dá negativo. Só que a gente tem que lembrar que a sensibilidade do teste é em torno de 63%. O teste padrão ouro, né, está dando em volta de 63%. Então, quase 40% de chance nessa fase aí de dar negativo. Mas a gente, até por conta dos sintomas, o quadro clínico e tal, a gente não afasta. Um PCR nessa circunstância negativo não afasta o diagnóstico de Covid. Ela tinha tomografia, ela tinha sintomas, né? Sim, todo quadro muito típico, né? E aí foi para a UTI, a gente falou perguntamos para ela, paciente, como foi o isolamento e se ela ali melhorava com alguma posição, né?
O que ela fala aí? A posição de bruço também me ajudou muito, porque eu sentia a respiração melhorar, ficava mais ofegante, né? Assim, me sentia mais à vontade, não sentia dor, respirar. E a pronação foi uma das grandes descobertas agora para tratar essa. E se evitou muito, né? Eu acredito que, se a gente comparar o cenário que foi feito na Espanha e Itália e o cenário que nós, depois de aprendizados, por esse delay aí, por já ter uma experiência prévia, a quantidade de pacientes que nós evitamos uma intubação devido essa colocação do paciente recebendo oxigênio acordado sem ser intubado de bruço. Então, nós tivemos vários relatos de um colega nosso, que é chefe de um importante hospital em Vitória, em que o paciente chegava pronto para ser intubado e, quando se colocava o oxigênio e botasse ele na posição de bruço, o paciente estabilizava e aí ele conseguiu, na grande maioria, manter os pacientes sem precisar da intubação. E outro grande problema é que a questão de se ocupar os leitos de saúde é que é o que a gente está vendo, é que esses pacientes eles não ficam menos de 3 semanas intubados, né? E o ciclo é de 14 dias da doença ali para o cara começar a contaminar novamente. Na hora que chega a segunda leva, a primeira leva ainda está entubada e aí ele não vai ter onde ser atendido, né? E aí que atravanca tudo, né? Isso é interessantíssimo, né? Você evitou usar o respirador, né? Fala-se hoje fazer precoce, mas você evitou usar o respirador para uma manobra, uma coisa simples, fisiológica. Muito né? simples. A gente, em nível de terapia intensiva, a gente costumava fazer colocar o paciente de bruço, né? Isso. Numa situação em que ele estava entubado, a gente estava utilizando o recurso máximo do ventilador e tal. Ó, vamos botar de barriga para baixo, né, que é a pronação que a gente fala, com o paciente entubado, sedado. Agora essa história de, pelo menos para mim, né, de virar o paciente acordado, tem dado muito certo. O relato das pessoas nos grandes centros que estão tendo mais experiência com isso, as pessoas com quem eu entrei em contato também, estão tendo relatos muito bons, né? Isso é uma coisa legal. Bacana. Aí outra coisa que eu perguntei foi sobre a hidroxicloroquina. Ela tomou e qual que foi a sensação dela, a experiência dela com a hidroxicloroquina? A experiência com a hidroxicloroquina foi muito bom. Eu me senti assim que eu estava assim, parece definindo, indo embora assim, não tem? Aí naquele dia saiu o resultado do exame, que só pode entrar com esse medicamento a partir do momento que sai o resultado do exame, né? Aí, a partir do momento que eu tomei eram às 6 horas da tarde, mais ou menos, que saiu o resultado, e aí os médicos entraram com o medicamento, né? Me deram, né? Aí eu tomei mais ou menos às 6:30 da tarde. Quando foi no outro dia de manhã, já consegui levantar e ir ao banheiro sozinha. Consegui até desmamar do oxigênio. Muito bom. E eu te falo que, primeiramente, Deus, né? O medicamento, graças a Deus, eu me sinto salva porque fez um efeito muito rápido. Infelizmente, né, Dário, a gente vê uma briga política aí que chega a ser... para nós que estamos numa situação de guerra, né, a primeira guerra que a gente está enfrentando, pelo menos na nossa geração, e eu acho que tem que ter uma mensagem muito diferente. É claro que nós precisamos da ciência lidando, só que quando a gente está na guerra, nós não temos tempo da ciência de todas as informações que precisamos ainda, né? Os resultados vão sair, assim como o ministro Marcos Pontes hoje falou que tem um outro medicamento que foi testado in vitro, que teve uma eficácia muito grande, só que é aquela situação, nós já passamos muito isso, acho que anteriormente, com a questão do câncer, né? Falava-se que tinha uma solução mágica para o câncer e depois foi se ver lá na frente, e até mesmo na cardiologia,
tudo que se depende de estatística, às vezes você precisa de um número muito grande e um tempo muito longo para você provar aquilo. Só que nesse caso a gente não tem tempo. Então, no caso dela, ela se beneficiou. Parece que foi muito eficaz a questão da hidroxicloroquina. E a gente vai ter que aguardar mais um tempo. Acredito que o caso, por ser um caso moderado, é o caso que responde. Desses, os leves, ele não é um caso que naquela fase que a paciente já está muito grave, ele vai responder. Então, aí você já pode ter os efeitos colaterais, porque você já está numa fase tão angustiante, tão inflamada desse paciente, que tudo que você fizer naquele momento ali, ele pode às vezes ser prejudicial. Então, na questão do o remédio, né? Depende da dose para ele se tornar um veneno, né? Então, dessa forma mesmo. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente lá da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, a gente tem defendido, já que o paciente tem indicação de UTI, às vezes até a gente está tendo muito problema com o teste demorando muito. Então, vamos dizer, o teste vai demorar 3, 4 dias, o paciente internou com uma forma moderada, né, na UTI, está precisando de bastante oxigênio, você vai esperar o teste sair, quer dizer, está lá com a tomografia. Tomografia já positiva, né? Todo o quadro clínico e tal, né? A posição que se defende, muitas vezes, é você entrar o mais precoce possível, desde que o paciente esteja uma forma moderada, tal. Tem indicação de UTI? Vamos tratar, a gente está num ambiente que a gente pode controlar isso daí, né? Exatamente. Tá certo, né? Tem a questão até eu queria passar a bola para vocês aí, a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina, tem essa questão de aumentar o tempo e criar arritmia, né? Então, existe isso. A gente pode abordar isso infelizmente chegamos ao final do segundo bloco, a gente pode abordar no terceiro bloco, então voltamos daqui a pouco. Voltando no terceiro bloco e último agora, falando sobre o Covid. Doutor Fernando, nós temos que estar preparados, porque nós tivemos um benefício, diga-se esse, pelo menos na nossa região, por essas medidas restritivas. Nós estamos colhendo esses frutos agora. Isso não quer dizer que essa tempestade não chegou aqui, ela desviou, ela foi por outro lugar. Nós estamos vendo, possivelmente agora, e talvez daqui a 15 dias, porque muitas das pessoas que saíram na Páscoa e tudo, relaxaram um pouco, porque não é fácil você ficar em quarentena. Então, eu me incluo, acredito que vocês se incluem. Pra todo mundo é difícil. Eu acho que a gente tem que saber lidar com o estresse, que aumentou muito a quantidade de pessoas com síndrome do pânico, ansiedade de ficar dentro de casa, até mesmo a relação familiar, que não tinha aquele contato tão próximo. E nós temos que procurar algumas válvulas de escape também, né? Então, o Dr. Dário vai mostrar até um vídeo no final, porque não adianta caminhar ou fazer uma corrida num local com muitas pessoas ao lado, porque você vai ter problema. Agora, não impede que você pegue uma estrada de chão, vá sair, caminhar, fazer num horário alternativo, não fazer num horário de pico, que todo mundo está indo, né? Para você liberar um pouco da adrenalina e não sofrer o problema do confinamento, né? Sim, eu acho que o Ministério da Saúde até foi bem claro em relação a liberar atividades físicas ao ar livre, né? Mas sem que as pessoas aglomerassem, né? E eu não sei porque a gente vê muitas pessoas irem a um bairro específico da cidade para fazer atividade física. Acho que dá para correr em volta do quarteirão, né? Dá para ser um pouco mais criativo aí no sentido de qual atividade física fazer, né? Procurar um local mais tranquilo, sem ninguém, que faça isso sozinho ou com o familiar, né? Que já tá horários junto alternativos, mesmo, tal, horário alternativo. É importante. A distanciamento entre as pessoas que fazem atividade física muda também, não é só 1,5 m, né? A pessoa está mais ofegante, consequentemente a respiração pode fazer essa gotícula voar mais longe, então
é melhor que fique longe mesmo, né? Não é só 1,5 metro. Ô Dário, e lembrando que nós nunca vimos os nossos prontos-socorros do Brasil inteiro, acredito que no mundo, tão vazios, né? Tão vazios. Então, se diminuiu, então todo mundo parou de ficar doente. Então, nós sabemos que, assim, nem todo mundo que vai para o pronto-socorro precisa ir para o pronto-socorro. Mas nós temos que saber que identificar daqui para frente que vai aumentar exponencialmente esses casos daquele paciente que tem que procurar o atendimento, porque ele pode, se você demorar muito para chegar num quadro, né, você chega numa condição que vai ter menos recursos. Né? Isso aí, nós temos o aumento da questão do infarto em casa, a gente já tem isso, um aumento aí, não sei se é algo em torno de 30%, 40%, que o paciente está evitando ir no pronto-socorro, mas está com dor no peito, típica, já fez stent e não vai no pronto-socorro por conta dessa orientação geral, né? Que é correta, mas talvez mal interpretada. Dor no peito, falta de ar, você não vai ficar em casa. Você vai infartar em casa e depois chegar lá por causa do Covid? Então a gente vê isso aumentando, né? Insuficiência cardíaca, também a gente tem isso, né? Falta de ar em casa, com medo de ir. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, né? Eu acho que essa é a palavra. O paciente cardiopata, ele precisa de acompanhamento bem próximo, ele tem que tomar, a Sociedade Brasileira de Cardiologia do Espírito Santo até falou isso, lançou uma nota emitindo que o remédio tem que ser muito bem administrado, tem que ter esse contato próximo com o médico, para não descompensar e a gente vai ter esse outro boom, né? Dos pacientes que não foram acompanhados, que não... Acabou que os consultórios também diminuíram a consulta, alguns, né? E aí a gente vai ter essa outra curva. E lembrando que o uso da máscara, ele precisa ir num pronto-socorro, num hospital, ele vai de máscara que ele vai estar se protegendo. Sim, lógico. Como ele tem que ir no supermercado, fazer o suprimento alimentar dele, comprar comida. Então, eu acho que no infarto tem um bordão que nós utilizamos. Tempo é músculo. O tempo que você demora para chegar no hospital e ser atendido, dessa artéria ser aberta, desobstruída e o sangue voltar a passar, é até 6 horas para você ter benefício. Então, se você ficar demorando, achando que aquilo vai passar, você vai ficar na sua história com medo do Covid e morrendo de infarto. Né? Então, é muito importante você saber que as outras doenças continuam existindo, você continua com diabetes descompensado, com infecção urinária, Sim, com exatamente, eu ia as falar. outras doenças, com a pneumonia, por erisipela, então... O camarada com doença oncológica ou com até o insuficiente renal crônico, né? Tem uma série de doenças que a indicação de procurar o pronto-socorro ainda não mudou, né? É a mesma. E vai pronto-socorro, vai se cuidar. Agora, uma coisa interessante de falar é assim, até em 2009, 2013, que teve o H1N1, essas medidas de higiene acabam assim, determinando uma baixa nas outras doenças infecciosas também, né? As pessoas utilizando-se mais de higienização das mãos, higienização do ambiente como um todo, a gente vê menos doenças infecciosas de outras naturezas, né? É interessante isso também. Infelizmente, né, estamos chegando aqui ao final do nosso tema Covid-19, 2020, né, acho que vai ser um ano marcado pela história de quem passar por isso aí. Eu acredito que a gente vai ver um mundo diferente, né, não é nem um país diferente, vai ver um mundo diferente com isso. Agradecer muito ao infectologista, Dr. Fernando Achei, prazer enorme que nos elucidou e nos mostrou que é fácil fazer a prevenção de forma adequada. Não adianta você ter todos os instrumentos, é o que fala, né? Não adianta você pegar um motor, um martelinho e bater num lugar que não é para bater. Você tem que saber aonde você está batendo para fazer o uso adequado. Então, agradecendo. Se puder falar alguma coisa, eu acho que assim, as pessoas têm muita religiosidade, né? E uma das questões de quase todas as religiões é a questão de cuidar do próximo. Usar a máscara não é cuidar só de você, a gente está pensando só na gente, mas a gente, utilizando a máscara, você evita que as outras pessoas se contaminem também, né? É importante. Ótimo, Dário, obrigado. Isso, obrigado, João. Eu acho que a gente vai falar, o programa Bate-Papo das 6 vai falar muito ainda de Covid. Podia ter 2 horas, né? Eu acho que vai ser tema aí de vários
vários outros programas, né? Então, agradecemos a todos, lembrando que esse programa vai amanhã às 6 da manhã, novamente ao ar, e presente no YouTube, e domingo na parte da tarde. Muito obrigado a todos.